Essa é uma das competições mais acirradas, né? A gente estava fazendo uns cálculos aqui desde 2006. Mesmo o líder do campeonato ainda pode ser alcançado, embora esteja com uma pontuação bem à frente aí dos outros. Isso é bom para o Londrina, já que vocês ainda têm chances de alcançar até mesmo uma liderança, dependendo de outros resultados, principalmente depois do resultado ontem do Goiás? Sim, com certeza. É muito bom para nós que estamos nessa parte da briga ali, né? Essas equipes que estão chegando, né? Do sétimo, do oitavo colocado para cima ali, pensando ainda em uma classificação, esse estreitamento é importante para essas equipes que estão chegando e para nós, Londrina, também. Porque quanto mais você segura a parte de cima, esse bloco de chegada, dá chance para nós também chegarmos aí nessa possível classificação entre os 4 aí. Agora o jogo contra o Avaí, Roberto, semana de muito trabalho. Eu gostaria de saber como foi para controlar a ansiedade para essa partida. Logo mais tem a viagem. Como está sendo aí controlar esse momento aí tão importante para o Londrina, que já está aí a 4 pontos para chegar aí no G4? Os jogadores, nós temos uma equipe experiente, né? Nós temos uma equipe madura, claro que nós temos aí alguns jogadores jovens aí, mas nós temos uma equipe madura, acostumada com momentos importantes, e eu acredito que isso é um fator também importante para o Londrina, né? Jogadores acostumados a lidar com essa situação, e isso daí passa para o restante da equipe. Então é tranquilidade, mas também de alegria, principalmente pela grande volta que nós demos na competição, né? Você sair de um primeiro turno do rebaixamento e hoje pensar numa classificação que é possível, é palpável, isso daí não tem preço. Realmente foi assim uma coisa significante e simplesmente uma equipe madura que poderia fazer isso dentro de uma competição tão difícil como é a Série B. O Paulinho Mocelin cumpre suspensão, né, pelo 3º cartão amarelo. O zagueiro Lucas Costa também, né, torceu o joelho e tal, não tá fora também desde o último jogo. A zaga vai contar com Leandro Almeida? Sim, é a primeira opção que nós temos, né? Deve ser ele que deve estar entrando nessa vaga do Lucão aí. E o Jô? Deve ficar à nossa disposição. Daí desse meio para frente aí nós temos algumas dúvidas que elas vão ser sanadas amanhã na hora da partida. Para o treinador não, mas para os demais sim. No setor ofensivo, professor, o que você quer para esse jogo aí fora de casa? Mais velocidade? Não, nós temos que ter um amadurecimento, nós temos que ter uma conclusão, nós temos que ter definição, porque nós sabemos que a grande arma de uma equipe é ela ser inteligente dentro de campo, é ela ter essa transição compactada, essa transição séria, essa transição com muita definição, e é isso que nós queremos do Londrina nessa partida contra o Avaí. Professor, assim, o que se esperar? O que a torcida pode esperar realmente desse time? Um time mais agressivo ou um time mais cauteloso? Não, nós temos um modo de jogar, nós não temos uma mudança radical. O que nos trouxe até aqui, hoje você vê que no primeiro turno a tão badalada o Fortaleza, hoje é o Londrina. E infelizmente a gente não vê esse tipo de ênfase, né? Como foi dado ao Fortaleza no primeiro turno. Então nós temos um modo de atuar, nós temos uma maneira que tem nos dado resultado, e o treinador não é momento de mudanças radicais. Professor, o Germano entrou bem nos últimos jogos, né? Deu conta, inclusive no jogo contra o Vila, ele entrou, né, no meio de campo, foi muito bem, e também no setor de ataque, né, o Thiago Ribeiro também entrando. Você pensa na possibilidade em o Germano começar atuando no meio campo junto com o João Paulo e as chances do Thiago Ribeiro com o Carlos Henrique no lugar do Paulinho Mocelin, se o Thiago Ribeiro nessa briga sai na frente? Não, eu acredito assim, nós não temos, tudo é característica, né? Como você acabou de falar aí, você não tem como colocar, às vezes, um jogador fazer o lado do campo e não ter essa característica de ter que marcar, você tem que ver o adversário e tudo mais. Eu acho assim,
lado de campo é uma função extremamente difícil, é uma função que a gente vê que jogadores com já o DNA para esse tipo de coisa, né? Então tem jogadores que não tem como você colocar, por exemplo, hoje você pensar em jogadores aí que teriam que correr atrás de um lateral, marcar, se ele não tem essa característica. Cada um com a sua característica, eu acho que isso daí é o que está sendo o diferencial do Londrina. Saber usar os atletas na posição, naquilo que realmente eles sabem fazer dentro de campo, com qualidade e com, vamos dizer assim, com alegria e sabendo fazer o que eles sabem dentro de campo. Esse jogo é super importante, né? Porque vocês têm aí a oportunidade de barrar um pouco o crescimento do Avaí e ao mesmo tempo avançar para bem pertinho do G4. Como é que vocês estão analisando esse adversário? Que time vocês acham que vão encontrar lá em Santa Catarina? E vocês trabalharam aí em cima dessas estratégias aí para passar por esse adversário, que é um adversário forte? Eu acredito assim, que o jogo do Avaí, ele é para o Avaí uma situação muito semelhante do que era o jogo aqui para o Londrina contra o Vila. É jogo decisivo, são jogos que podem estar definindo, né? Você vê que se nós perdêssemos do Vila, a gente perderia eles de vista, né? E os últimos jogos que a gente tem feito, tirando do Sampaio, que era um time fora aí de qualquer outra chance da briga aqui em cima, a gente tem tido aí as brigas, né? Goiás, Vila, agora o Avaí, são jogos decisivos, são jogos que você não pode perder o adversário e você tem que buscar. O Avaí, se você for analisar, eles tendo essa vitória pela pontuação que eles estão, eles com certeza estaria definindo, né, mais uma vaga muito próxima aí, com 58 pontos. Então o Londrina é assim, nós temos que saber que dá para a gente encostar mais um pouco, dá para a gente encostar aí, nós temos 5 jogos para poder tirar 4, 5 pontos aí de vantagem desses adversários. E esses são os jogos super importantes para que isso possa acontecer. Deve ser um jogo muito equilibrado, né, pelo desempenho que as duas equipes têm tido nesse campeonato. Nesse segundo turno, Londrina ficou até um pouco à frente, né, do Avaí aí, em termos de desempenho. Que tipo de detalhes aí podem fazer a diferença pro Londrina dar essa virada? É concentração, é preparação física, é a questão psicológica? O que você está trabalhando? Todos esses itens que você acabou de falar, eles são importantes, né, dentro desse contexto. Concentração, definição, saber que jogos decisivos, todos esses itens aí, eles são extremamente importantes. São detalhes que vão definir uma partida como essa, com duas equipes, né, fazendo aí grande campanha do segundo turno. Então, o futebol, ele é muito momento. E esse momento do Avaí é muito bom, como do Londrina também está sendo ótimo, né? Então, assim, será uma partida extremamente difícil, extremamente importante, nervosa em muitos momentos. E eu acredito, assim, aqueles que tiverem poder de concentração e de definição, com certeza levarão essa vantagem aí. Professor, falando em concentração, nessa questão, o time que saiu da zona de rebaixamento e agora está numa zona de classificação, falando do psicológico do técnico. E assim, a gente percebe que há uma leveza, se me permite dizer, por sua parte, que chegou sorrindo. É momento para isso mesmo, de estar mais tranquilo, acreditando num trabalho que está dando resultado? Não, eu sempre comento com os jogadores, o futebol, ele é uma alegria com responsabilidade. Você tem que ter responsabilidade, mas você tem que ter alegria. E claro que a gente não tem como, os fatos, né, eles nos mostram, né, que nós tivemos o quê? Sair de um primeiro objetivo, né? Desde que eu sentei aqui, nós falamos isso. Nós teríamos 2 objetivos na competição e tudo iria depender quando que nós iríamos atingir o primeiro objetivo. Talvez nós tenhamos atingido até antes do que a gente pensava, aí nós passamos para o segundo objetivo. Então hoje o segundo objetivo nosso, ele é real, ele é palpável, ele está sendo disputado e é claro que isso é uma alegria. É uma alegria que até a própria torcida ela sente essa alegria, tanto é que no estádio hoje
mesmo com tudo aquilo que nós passamos, a gente vê a torcida com essa alegria, e isso daí é muito importante. É muito importante numa reta final aí de competição, essa interligação entre equipe e torcida. E eu acredito assim, que passa muito por esse jogo do Avaí, para que nós possamos trazer, equilibrar a tabela, 2 jogos fora, daí seria 2 dentro de casa, para que realmente a gente possa entrar definitivamente numa briga aí pelo acesso. Até por conta do jogo de ontem, né, entre Goiás e Criciúma, o Goiás vencia e o Criciúma no finalzinho conseguiu empatar. O Londrina, lógico, que pensa no Avaí por enquanto, mas essa partida do Criciúma, que vai vir jogar aqui, liga também, Roberto, um sinal de alerta no Londrina, né, para ter um pouco de cuidado, né, jogando em casa, ter a euforia da torcida, o torcedor, lógico, isso passa para o jogador. É hora também de manter esse equilíbrio e ter um pouco de cuidado com certos adversários que estão brigando para fugir da zona de rebaixamento. Não, claro, tudo, né? Muitas pessoas falam, esse jogo contra o Avaí, ele é decisivo, né? E depois o jogo contra o Criciúma, ele será decisivo também, e assim sucessivamente, porque nós temos que tirar a pontuação do adversário. Se nós quisermos tirar pontuações aí desses adversários, todos os jogos é importante. Lógico que nós não vamos estar pensando, né? Você já está falando do próximo jogo. Então o nosso foco total e central é o jogo contra o Avaí. Depois nós iremos pensar naquilo que nós faremos dentro de casa, mas se nós fizermos o que tem sido feito, pode ter certeza que será com alegria também, claro, desde que a gente consiga manter o mesmo nível, a mesma concentração de trabalho que nós temos tido até aqui. Professor, eu particularmente, isso é uma impressão minha, talvez seja dos colegas também, mas desde que o senhor assumiu aqui, parece que conseguiu retomar um clima mais leve, de espírito de equipe aqui com o pessoal, né? A gente sente até que eles, durante o treino, estão mais bem-humorados, mais felizes, menos tensos, tal, que era uma coisa que, com várias mudanças de técnicos, assim, eu, pelo menos, fiquei um período sem ver, né, esse espírito aqui. E quando os jogadores vêm dar as entrevistas coletivas aqui pra gente, estão sempre falando do grupo, de equipe, de um ajudar o outro. No começo, ainda quando o Dagoberto às vezes não jogava, parecia que eles ficavam um pouco inseguros, mas com o tempo e várias substituições, parece que a equipe está muito segura para, olha, quem entrar, sabe, a gente está junto. Então eu acho que isso, numa análise particular minha, foi uma coisa que você reestabeleceu aqui depois de um período de instabilidade. Queria que você comentasse um pouco sobre o seu trabalho, essa trajetória até aqui, né? Pode ser que de repente, depois dessa vitória lá contra o Avaí, já fique mais difícil abordar esses temas, porque daí vocês vão já estar numa retinha final, né? Isso que a gente que é de Londrina deseja. Mas falasse um pouco sobre o trabalho do técnico, do Roberto Fonseca, desse período aqui. Uma análise sua aí por você mesmo. Bom, nós tivemos assim uma chegada, né? Todo mundo sabe as condições, né, que foram abordadas na época e tudo mais. Mas assim, são vários fatores, né, que a gente não pode deixar só de uma maneira ou só do treinador. Eu acredito, nós tivemos desde vários itens, né, desde a agenda positiva do Ocimar, reuniões com torcida. Foram vários itens assim que foram acontecendo. Nós tivemos junto aí com torcida organizada, tivemos junto com a nossa direção, com o Ocimar, com o Sérgio, com todos aí, fazendo um resgate de vários itens, né? O próprio Cláudio, eu acho que todos aí são envolvidos. Não tem em um clube não tem apenas uma figura. Claro que nós somos uma transição, né? Uma transição da direção, daquilo tudo que está acontecendo aqui, a gente leva para os jogadores a confiança, e o principal de tudo são vitórias, né? E as vitórias dentro de casa, ela traz essa alegria, ela traz a leveza, porque é onde você tem a obrigação, e nós estamos aí, se não me engano, com 7 vitórias dentro de casa. Então tudo isso daí ela foi resgatando a autoconfiança. Então os jogadores hoje, eles batem muito no sentido de equipe, e o futebol ele é em equipe, né? Não tem como você mensurar um individual, mesmo porque nós não temos como você, hoje no futebol, você ter apenas uma figura individual.
O coletivo, o todo, ele é o que faz você ser vencedor. E todos os aspectos eles foram muito abordados, a gente tentou incutir isso daí na cabeça de cada atleta, do grupo todo, que nós precisaríamos ter um grupo forte. Nós temos uma equipe experiente e se nós todos, cada um com a sua contribuição, nós poderíamos ter essa massa unificada aí de equipe, e foi isso que nós conseguimos fazer dentro do Londrina.